Eu vou fazer uma. Tem um passadorzinho? Primeiro, meu nome é Rafael, tá, gente? Outro Rafael, Rafael Turella, para facilitar aqui a nossa vida, porque tem mais outros aqui na sala. E eu vou fazer uma ordem diferente aqui na cronologia da nossa história e do que é que a gente trabalha, mas muitos dos pontos aqui que eu vou tocar são muito próximos do que o Rafa já falou. A gente passou por essa mesma jornada, né, de ver onde é que o sistema quebra na nossa visão, né, onde que ele realmente tem dificuldades. A gente caiu no mesmo ponto que é o consumidor e o tipo de coisa que ele tem acesso a, só que a gente acabou trilhando um caminho um pouco diferente, um pouco do volume menor dos maiores consumidores. Essa apresentação não é atualizada, né? Não é o link. Mas vamos lá. Eu vou começar aqui falando o que aconteceu na nossa história, né? Para dar uma contextualização rápida para vocês. Esse aqui é um prédio numa universidade norte-americana, onde eu fiz meu mestrado e eu conheci meus sócios. E esse prédio é um prédio extremamente especial, bastante incomum. Não deve ter nada igual aqui no Brasil. Ele tem um selo LEED Platinum, extremamente eficiente. Quando ele foi construído, há uns 10 anos atrás, pegaram uma grana muito maior do que era necessário, mais de 3 vezes ali o recurso financeiro que precisaria fazer um prédio padrão, e fizeram essa construção. Colocaram dentro dele todas as tecnologias que estavam disponíveis na época, voltadas à eficiência. Tudo que vocês imaginarem. A gente gerava energia por 4 ou 5 formas diferentes aqui dentro. A gente gerava calor, energia elétrica, transmitia para o resto do campus. A gente vendia uma parte disso, uma coisa bastante incomum ainda falar sobre isso na época, e várias outras coisas mais legais. Uma delas era que o prédio era extremamente sensorizado. Mais de 3.500 sensores em 4 andares. Então ele tinha muita informação sendo coletada. Não só isso, tinham 2 cursos aqui dentro, muito específicos. Arquitetura sustentável e sistemas sustentáveis. Então, todo mundo que habitava o prédio eram mestres, doutores, doutoras, PhDs, todo mundo da área que a gente está falando aqui agora. Todo mundo especialista no tema. E o prédio cheio das melhores e das maiores tecnologias que a gente pode discutir aqui. O que aconteceu foi que depois de uns 3 anos, alguém finalmente parou e falou: será que esse prédio é realmente tão eficiente quanto que ele foi comprado, né, quando ele foi pedido para essa empresa de arquitetura? E aí eu fui contratado na época, ninguém sabia como responder isso com facilidade, contratado junto com um grupo de pessoas para fazer uma auditoria energética desse edifício. A gente levou 8 meses mexendo com os dados que já existiam. Tinha ali cerca de 3 bilhões de linhas de dados. Foi um trabalho bastante grande. E o que a gente descobriu no final, com essa edificação, é que ela era mais ineficiente do que todas as outras que estavam no seu entorno, que tinham 30, 40 anos já de uso e de construção. E aí começaram várias perguntas na época, o porquê que diabos isso acontece, né? A gente tem aqui acesso a tudo que é tecnológico, a gente tem acesso a grana, profissionais extremamente capacitados, mas mesmo assim isso aqui não é eficiente. No nosso caso lá, a gente acabou descobrindo que a maior parte disso estava muito voltado a como aquilo era utilizado no dia a dia. Mais tecnologia, no caso deles, não queria dizer nada. Se ninguém sabia o que tinha que fazer com aquilo, qual era a melhor forma de tomar uma direção. Foi essa pulguinha aqui, que no nosso caso, como eu não venho do mercado de energia originalmente, que nos colocou para pensar, porra, se num cenário desses a gente tem aqui um momento tão ineficiente, né, mais ineficiente do que coisas extremamente tradicionais, que estão aí há anos no mercado, como será que as empresas estão numa realidade semelhante? Né? Será que acontece o mesmo? Será que não acontece? Foi isso que a gente fez quando chegou no Brasil e começou a cavar, e aí a gente descobriu, a gente começou pela linha mais simples da coisa. A gente sempre tinha na cabeça, empresas grandes estão resolvidas, pô, elas têm contas enormes, com certeza tem gente lá dentro capacitada, acesso à tecnologia suficiente e conseguem ter boas escolhas nas suas contas. Vamos começar pelos pequenos. A gente tentou começar pelos pequenos e quanto mais a gente andava e discutia com as empresas, mais a gente descobria que quanto maior eram as operações, mais dificuldades se possuíam e mais problemas a gente podia encontrar. E foi por aí que a gente foi. Depois de um tempo rodando para tudo que é lado, a gente começou a levantar algumas informações desses gestores que cuidam dessas grandes contas para entender o porquê que todo mundo tinha a sensação de tem dinheiro na mesa, muito próximo do que o Rafa falou, né, tem muito dinheiro sendo desperdiçado. A maior parte dos gestores dessas grandes empresas sabe disso, mas não faz ideia como responder algumas perguntas básicas do tipo: eu tenho uma empresa, eu pago uma conta aqui, sei lá, os maiores clientes da Cube têm 300, 400 milhões por ano de conta. Qual é o tamanho do desperdício que a gente está falando? Não fazem ideia, ninguém sabe responder. Qual o tamanho do potencial de economia que a gente teria com a opção A, B, C ou D? A melhor ali para aquela realidade. Também não sabem responder. Então, mesmo nessas grandes cargas, nessas grandes contas, as dificuldades são exatamente iguais que a gente tem no mercadinho, na padaria. Não muda nada, só aumenta a complexidade e o tamanho da conta. No final do dia, a realidade é a mesma, independente desse pessoal. Isso aí, gente, pode ser por N coisas. O Rafa levantou alguns pontos aqui que são totalmente possíveis, mas tem N coisas que podem acontecer. Esses gestores, no dia a dia, né, se a gente se colocar no lugar deles,
A gente está falando de um produto complicado, energia tecnicamente não é simples de explicar, não é todo mundo que vai saber as diferenças entre consumo, demanda e todos os outros elementos mais, mesmo quem é do setor. A gente senta com gestores de energia e o pessoal se enrola na hora de explicar uma conta, assim como o pessoal da Lid já levantou ali. Isso é totalmente comum, tá, no dia a dia. Outras coisas, falta de tempo, ferramenta, foco da empresa, energia não pode parar, né? É um dos insumos necessários. Então, normalmente toca para frente, depois a gente vê o que faz. Então, o gestor está sempre nessa corda bamba entre um mercado complexo, diversas soluções possíveis, algumas podem ajudar, outras muitas vezes nem vão, mas como estão na moda, eles acabam indo por essa linha. Então, a vida desse gestor de energia é um caos. Então, sempre tem dinheiro na mesa e ele nunca sabe para que lado que ele tem que virar. Muito por conta da desinformação aqui, da falta de acesso a ferramentas adequadas. O que a gente fez lá atrás foi uma coisa bastante óbvia e, em quesito inovação, não tem nada extremamente disruptivo. A gente só começou a tentar juntar as pontas do que faria sentido para ajudar aquele gestor ali focando naquele problema que ele tinha. Então, hoje, o que a gente faz? A gente coleta dados, trata dados e devolve para eles tomarem a decisão. É só isso. O Cube não coloca a mão na massa para nenhum deles, mas nós somos um dos meios da tomada de decisão. Essa solução de coleta de dados pode se acontecer de N maneiras, tem várias formas da gente coletar informação hoje no mercado. Faturas de energia, o Rafa já falou um pouco, é um produto que existe aí há uns 10 anos no mercado, pelo menos. Tem empresas especializadas nisso. Com certeza vocês vão ouvir mais um pouco aqui das outras startups que vão passar, mas é um insumo importante. Quanto mais complexo, a gente tem aqui centenas, dezenas de distribuidoras, permissionárias e o Diabo 4, então tem muitas e muitas informações com nomes diferentes, Brasil afora, extremamente complexo fazer isso em todos os lugares do Brasil, mas é um insumo que a gente pode usar para gestão. E um outro, pelo qual a gente é um pouco mais conhecido, é a aplicação de IoT mesmo. Aplicação de hardware, equipamentos de comunicação de dados, para coletar dados da porta para dentro de clientes de grande porte hoje, na sua maioria. Então, saber não só o quanto que a empresa está performando, mas as máquinas, linhas, setores e por aí vai. Então, uma visão bem mais profunda. Todos esses dados a gente junta tudo, devolve para dentro da Cube e mostra para o cliente ali de uma forma bem lúdica, bem colorida, bem simplificada. Até aqui, nada novo, gente. Gestão de faturas existe há uns 10 anos, processamento ali, coleta de dados por IoT, pelo menos uns 20. Então, tudo isso daí são coisas de mercado. Até aqui a gente ainda concorre com uma boa galera que existe por aí. Mas é uma coisa que a gente começou a fazer, porque na nossa cabeça não fazia muito sentido reunir esse monte de dado, exibir para o cliente se virar e não fazer nada com isso. Então, essa aqui é a parte que do nosso lado é onde a gente mais gasta tempo, energia e cabeça mesmo pensante, que é, já que os dados passam por aqui, vamos tentar encontrar maneiras de otimizar as análises para que os clientes tomem decisões mais rápido, não precisem ficar quebrando a cabeça. Porque, de novo, aquele gestor não tem tempo de fazer isso, muitas vezes ele não tem a capacidade, ou expertise, ou a equipe, ou a ferramenta, ou o que seja. Tem várias formas de se otimizar dados de energia hoje de clientes, de faturas, que nem o Rafa já falou, é uma bastante comum, tem muita grana só ser recuperada com o papelzinho, com o documento contábil, tem muita oportunidade aqui. E aí não é só uma coisa daqueles 80 milhões de consumidores ou 70 mil que não migraram. A gente está falando aqui de contas de grandes empresas. Contas de empresas que gastam 300, 400, 500 milhões por ano. Esse gestor também tem dificuldade em otimizar esses pequenos detalhes lá dentro. Parece besta, mas não é. Cada erro numa conta dessas, a gente tem cliente que chega a 80 mil reais por mês, 100 mil. Para eles é relevante? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas está lá, está disponível naquele documento. E uma outra forma, é aqui mais voltada ao IoT, é otimizar os próprios processos do cliente. Né? Todo cliente tem um balde furado. Ele compra energia de um lado, ele vai consumindo e vai tendo desperdícios. Responder ali qual é o tamanho desse buraco e onde é que ele está é uma pergunta bastante simples, mas a resposta é bem difícil de ser conseguida. Então hoje a gente usa esses algoritmozinhos para fazer esse tipo de resposta. Meu papel aqui no final do dia, gente, para fechar, ele está muito voltado a ajudar esses gestores a tentarem tomar alguma decisão um pouco mais acertada, baseada em dados. Hoje as decisões do mercado brasileiro, nas empresas, né, quando a gente fala de gestores de energia, não sei se a maioria deles assumiria isso, mas a maior parte é voltada à experiência ou ao achismo. O pessoal levanta o dedo ali, vê o vento para qual lado vai, viu alguma coisa na mídia, vou naquela direção. Parece uma boa ideia. Rafa comentou isso aqui também, né? Às vezes o pessoal, vou colocar o painel solar, vou fazer não sei o quê. Então, várias ideias, mas muitas poucas delas são baseadas realmente em dados na realidade das empresas. Então, o que a gente faz hoje é pegou aquelas tecnologias que já existiam, nada novo, juntou tudo num lugar só e tentar mastigar ao máximo para esse gestor, que, de novo, normalmente não é o super especialista também no tema, N coisas para fazer, para que ele possa colocar ali a mãozinha na ferramenta e saber qual é o caminho que ele deve seguir. E, às vezes, mais importante do que isso, qual é o caminho que ele não deve seguir. Ele está sempre acompanhando tendências de mercado.
muitas daquelas talvez não seja a melhor para a situação dele naquele momento. Então hoje esse é o nosso papel, fazer essa filtragem. Todos os gestores aqui, todos os portes de empresa, acreditem, têm essas mesmas dificuldades na hora de tomar a decisão. Ninguém consegue responder uma pergunta. Se quiserem fazer um teste, peguem uma empresa grande um dia que trombarem um gestor desse aqui no meio de qualquer evento e perguntem qual que é o tamanho do desperdício que vocês têm hoje dentro da empresa. Ninguém vai conseguir responder, porque a resposta é difícil. É uma abordagem aqui não muito comum, que a gente tomou de criação de produto e de mercado, mas que tem funcionado, por enquanto, pelo menos. A Cube nasceu em 2017 e nos últimos 3 anos aqui nos rendeu, junto daquelas empresas que eu vou mostrar aqui no final, o primeiro lugar entre as energy techs do país. Sempre nessa mentalidade. Começa pelo básico, faz arroz com feijão, junta formação, pensa e aí toma uma decisão. E aí, inclusive, eu não vou falar das outras oportunidades aqui, porque as próximas startups vão ser muito voltadas a elas, mas o nosso papel hoje é de colaboração, a gente mastiga essa informação, devolve o cliente na melhor direção possível, muitas das quais são startups que vão atender. Então a gente acaba sendo ali um gerador de oportunidades para as outras startups. Aqui para a nossa realidade, gente, só para fechar, é muito voltada a médias e grandes empresas, mas isso daqui vale para qualquer segmento que vocês imaginarem, de qualquer porte. Hoje a gente aplica essa mesma metodologia, que é gestão pura, que dá para fazer até na mão, na unha, se o gestor estiver disposto. Mas desde saneamento até os grandes agronegócios, até indústrias de transformação, mineração, construção civil, vale para tudo. A mentalidade de gestão orientada a dados e a uma cultura de testes funciona para qualquer situação que vocês imaginarem. Aí é questão do gestor realmente sentar numa cadeira e pensar e fazer os melhores planos. Eu vou agradecer aqui mais uma vez o convite, não sei se estourou meu tempo, mas agradeço, pessoal. Espero que aproveitem aí o evento e obrigado pelo convite.